Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nesse vídeo eu quero tratar com vocês de duas empresas que são muito queridas pelos investidores, especialmente a CSN Mineração, a CMIN3, e claro, também vou falar muito sobre a Vale, que é uma das grandes que nós temos na Bolsa de Valores, e eu vou tratar basicamente a perspectiva primeiro do minério de ferro e depois o que os especialistas estão considerando que deve acontecer com o preço desta commodity e consequentemente com o lucro e a cotação dessas ações, que claro, são muito impactadas pela variação de preço ali do minério de ferro, que especialmente é cotado ali em Dalian, nos portos ali que nós temos na China, e que basicamente sabemos que a China é uma das principais fontes de influência no preço do minério de ferro, e que claro, isso tem uma influência muito significativa no preço final que nós temos, tanto ali nas cotações, assim como no lucro. Então, se você quer saber o que os especialistas estão tratando e como que eles enxergam as perspectivas para 2023 e para os anos seguintes, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Trazendo vocês aqui para a tela direto, eu quero mostrar exatamente o que os especialistas estão falando. Eles colocam aqui a respeito da Vale, da CSN Mineração, e eles fazem uma pergunta muito interessante, que é: para onde caminha o minério de ferro e, consequentemente, as suas ações? Porque lembrando, as commodities, ou seja, o minério de ferro, é o que dita o preço dessas ações. Afinal de contas, como os preços eles seguem a lucratividade da empresa, conforme maior é o preço da commodity, maior o lucro, e menor sendo esse preço da commodity, consequentemente também menor é o lucro, e no final das contas o que importa para o investidor, especialmente aquele que olhou os altos dividendos de CSN Mineração nos últimos tempos, será que o dividendo ele vai se manter ali em mais de 10%, talvez em 15% ou talvez 20%? Eu particularmente já adianto a minha posição, ou pelo menos o que eu considero do minério de ferro para esses próximos anos, de que não haverá um dividendo tão alto. No entanto, considerando toda uma perspectiva da empresa de crescimento, de investimentos e até de empréstimos que ela tem feito recentemente com um banco japonês para que ela conseguisse alavancar um pouco mais as suas operações, eu considero a CSN Mineração como uma das melhores empresas do setor de mineração que nós temos hoje na Bolsa de Valores. No entanto, é importante nós considerarmos que havendo uma alavancagem ali na questão de endividamento, havendo empréstimos feitos ali por essa empresa, os dividendos eles vão ficar um pouco reduzidos, especialmente pela cotação do minério de ferro, que não está mais naquele topo histórico que já chegamos, e claro, eu vou tratar isso com vocês daqui a pouquinho quando eu mostrar ali o gráfico do minério de ferro. Mas, indo especialmente aqui para a notícia, eles fazem essa pergunta: para onde está indo o minério de ferro? E aí eles colocam aqui que não é de hoje que o mercado discute sobre a sustentabilidade do preço do minério de ferro. Por quê? Normalmente, o preço do minério de ferro ele ficou cotado em mais ou menos ali 70 até 90 dólares, considerando mercados bastante aquecidos. Hoje, porém, nós estamos com um preço de mais ou menos 128, 127 dólares a tonelada do minério de ferro, e isso acaba, na visão dos especialistas, não sendo muito sustentável, porque a maioria deles tem em si uma ideia que se chama de retorno à média. Basicamente é uma ideia que diversos especialistas tratam, que os preços eles vão sempre oscilar tanto para cima quanto para baixo em mercados de alta e mercados de baixa. No entanto, existe um preço que é o preço médio, é o preço normal daquela commodity em situações comuns. Então, nós sabemos, por exemplo, que o petróleo ele já foi cotado ali na casa dos seus 40 a 50 dólares, e esse seria o preço médio dele. Já o minério de ferro naquela casa dos 70 até os seus 90 dólares. Então, nós estamos hoje num mercado extremamente favorável para o minério de ferro, mas que provavelmente deve retornar às suas médias. E aí eles colocam aqui que a manutenção do movimento da alta do minério, especialmente aqui pelas empresas siderúrgicas, tem sido observado com certo ceticismo por alguns analistas, ou seja, eles não imaginam que essa questão da siderurgia, essa questão do minério vai se manter tão alto quanto está. E aí eles colocam aqui que o Bank of America e o UBS e também o BB chegaram a avaliar os níveis atuais do minério, movidos especialmente pela especulação. E aí eles colocam aqui essa parte que eu acho interessante, vou até grifar para vocês, que essa especulação não é sustentável. E aí uma correção está próxima de acontecer. Eu comentei em alguns vídeos, especialmente ali quando a bolsa, em um período recente, ela ficou abaixo dos 100 mil pontos, ela basicamente ficou ali nos seus 98, e eu havia comentado que assim que o preço, especialmente do minério de ferro e do petróleo, da commodity eu digo, ela voltar para esses preços médios dela, é muito provável que nós teremos alguma coisa na casa dos seus 90 mil pontos da bolsa. Por quê? Se olharmos para o
preço sobre lucro da bolsa aqui, considerando a Vale e a Petrobras, nós temos hoje um histórico bastante interessante. Olha, esse daqui é um gráfico que nós temos o preço-lucro, considerando Vale e Petrobras. Então, olha só como nós estamos num nível bastante baixo aqui de preço-lucro, o que significa que os lucros das empresas estão muito altos e o preço dessas ações acaba muito baixo. Então, faz com que esse indicador ele mostre aqui que nós temos um PL baixo da bolsa. Agora, olha que interessante. Quando nós filtramos aqui por todos os setores, exceto Petrobras e Vale, olha como esse indicador ele já dá uma recuperada, mostrando, portanto, que nós estamos hoje com empresas num preço bastante atrativo, mas que algumas não têm mais reportado um lucro tão exuberante como já haviam reportado antes. E que, na verdade, esse lucro extremamente alto advém muito da Vale e da Petrobras, que tem grande peso no nosso índice Bovespa. Então, olha só a diferença aqui. Nós estamos já com alguma coisa aqui na casa das suas 9 vezes, 8,5 vezes, mais ou menos, o preço-lucro. Agora, considerando todos os setores, considerando a Vale aqui, nós temos alguma coisa, talvez aqui perto dos seus 5. Então, olha só a diferença, nós estamos falando de quase o dobro em relação a preço-lucro, considerando apenas a inclusão de Vale e Petrobras. Portanto, sabendo que nossa economia, especialmente o Brasil, é muito movido por commodities e não estamos falando aqui só de minério e de petróleo, estamos falando também de soja, milho, estamos falando de celulose, enfim, existem diversas commodities que têm aqui o seu preço e têm a sua ação cotada na bolsa. E sabendo que essas duas, Vale e Petrobras, são as principais, eu particularmente enxergo que, havendo um retorno à média, nós teremos sim uma retração na nossa bolsa de valores, alcançando ali provavelmente, pelas contas que eu consegui fazer, em mais ou menos 90 mil pontos. Mas, voltando aqui, eles colocam aqui que na avaliação da Genial, que joga para o lado menos otimista, o mercado continua com boas expectativas para a commodity diante de dados econômicos mais encorajados vindo da China. Então, como eu comentei, o minério de ferro ele é muito influenciado pela economia chinesa, especialmente porque ela é uma das maiores importadoras. Para quê? Primeiro, para a questão da construção civil, que tem dentro da China, que é muito forte, o mercado chinês investe forte ali e injeta muito dinheiro na economia para que haja um estímulo na construção civil, e eles também têm uma parte muito forte de siderurgia, ou seja, eles pegam aquele minério cru e eles, de uma certa maneira, transformam aquilo numa matéria-prima, seja numa chapa de aço, seja em ligas de ferro e outros componentes ali que vão servir seja para a indústria intermediária, né? Eles estão fabricando aquela chapa de aço para que eles mandem para outro lugar, para que se transforme, por exemplo, numa geladeira ou alguma outra coisa, ou para que eles fabriquem o produto final já, ou para que eles tenham exatamente aquele componente que eles precisam, por exemplo, pregos e outras coisas assim que eles fabricam utilizando minério. Olhando desta maneira, portanto, sabendo que a economia chinesa ela é extremamente pujante na questão de influência no minério de ferro, algumas pessoas estão encorajadas por conta dos estímulos que estão vindo ali e por conta também do preço alto que nós temos. Só que eles colocam aqui que, embora faltem alguns dados do mês de março aqui, a Genial destaca que a produção da China de aço subiu 5,6% no comparativo anual. Só que eles colocam o quê? Que enquanto isso, a produção do metal laminado quente na China aumentou em 35 toneladas por dia no final do mês passado, chegando a 2,43 milhões de toneladas. E aí esse trecho que eu vou ler agora, ele reforça tudo o que eu havia comentado com vocês, que ele coloca que para a parte do mercado, esses indicadores demonstram um cenário positivo para a mineração, considerando que o minério de ferro é o principal insumo para a produção de aço e a demanda de aço na China, de fato está crescendo ano a ano, pelo menos até o momento. E aí eles colocam aqui que o relatório foi publicado aqui nessa segunda-feira, dia 10, então esta aqui é uma notícia bastante recente que pode influenciar a sua forma de investir em empresas de commodity. Só que eles colocam o quê? Além da alta taxa de demanda, existe ainda a restrição de oferta por parte das mineradoras. Em 2022, a produção global de minério subiu apenas 2% para 2,5 bilhões de toneladas. E aí, eles seguem aqui dizendo algumas questões a respeito do que é favorável ou não para o minério de ferro, e aí nós temos aqui alguns fatores. Primeiro, a corretora, a Genial, ela cita aqui, no corte do aço bruto, na inspeção regulamentar, levando a liquidação parcial e posicionamento especulativo, aumento dos embarques, isso daqui é algo que é especialmente importante para a Semin e não para a Vale. Aqui eu vou fazer apenas um adendo para que você consiga entender o que eu estou querendo dizer com o aumento dos embarques. A Vale, ela fez um hedge ali, basicamente ela falou o seguinte, olha, eu vou pagar para vocês 10 mil dólares pelo frete marítimo da tonelada do minério.
independentemente de o frete cair para baixo de 10 mil ou subir acima de 10 mil dólares. Diferentemente, a Semin, ela aposta numa estratégia talvez muito situacional. O que eu quero dizer? Ela fala, olha, eu não vou fazer um hedge aqui. Eu vou estabelecer com você o seguinte, olha, qual seja o preço que você estiver operando, eu vou aceitar esse preço e eu vou pagar o preço que você está me pedindo. Então, se tiver 13 mil, por exemplo, um embarque do minério para a China, esse vai ser o preço pago pela Semin. Se tiver 6 mil, esse vai ser o preço pago pela Semin. Claro, com essa oscilação, ela consegue aumentar ou diminuir os seus lucros e isso, como eu falei, aplica-se exclusivamente para a Semin e não para a Vale e, consequentemente, para a Bradespar, que é uma holding que só tem a Vale lá dentro. Outras preocupações aqui que a corretora cita é com o mercado imobiliário chinês. Nós vimos em algumas reportagens, na época ali que nós tivemos a crise com a Evergrande, que existiam diversas crises imobiliárias lá dentro, especialmente por conta da construção de cidades fantasmas, onde não havia nenhuma pessoa morando lá e era um mercado exclusivamente especulativo que apenas se construiu imóveis para utilizar aquele fomento chinês, aquele fomento de injeção monetária que foi colocado ali na economia chinesa. E aí eles colocam por fim que há menos espaço fiscal para incentivos do governo na economia chinesa, ou seja, eles estão usando muito dinheiro e eles querem crescer de forma muito robusta o seu PIB e, consequentemente, você não consegue casar essas duas coisas, porque no tempo que você precisa de um incentivo fiscal para você crescer, de outro lado você precisa também pagar as contas públicas e reduzir um pouco a sua inflação. Então isso pode ser um pouco complicado ali no momento de colocar na balança para você efetivamente ter ali um controle. Por fim, eles colocam aqui algumas expectativas que para aquele investidor de curto prazo podem ser muito interessantes. Agora, para aquele investidor de longo prazo, talvez isso deva ser uma preocupação muito genuína. Primeiro, e aqui eu vou destacar esse trecho porque para mim ele é o mais importante de todos, considerando, claro, as projeções que a Genial tem para o ano de 2023. Eles colocam aqui que nas últimas semanas já sinalizaram uma correção nos preços da commodity que recuou dos 130 dólares por tonelada e está hoje aqui na casa dos seus 119, 120 dólares. Esse movimento de queda chegou a uma média de 105 dólares pela tonelada, e aí eles colocam que no segundo trimestre de 2023 eles devem enxergar alguma coisa para baixo de 100 dólares a tonelada, ou seja, ali mais ou menos no oitavo, nono mês que nós tivemos aqui do ano de 2023, nós provavelmente vamos enxergar uma queda no valor do minério de ferro, e isso acaba de uma forma extremamente clara afetando o valor das ações e o lucro dessas empresas. Indo aqui para o gráfico, eu quero mostrar para vocês algumas questões que são bastante sensíveis no minério. Esse aqui é o gráfico do minério de ferro, que é cotado lá em Dalian. E como vocês podem ver aqui neste gráfico, lá mais ou menos em maio de 2021, nós alcançamos o pico da commodity, um pico nunca visto, que foi de 223 dólares e 40 centavos por tonelada de minério de ferro. Chegou-se aqui no ano, um mês mais próximo, em novembro de 2022, a 74 dólares e 20 centavos. Hoje nós voltamos para casa ali dos seus 120. Se pegarmos esse gráfico bastante recente, de 2021 em diante, nós vamos perceber que realmente o minério de ferro ele ficou nessa casa aqui dos 120 dólares. Só que quando nós colocamos esse gráfico para um período muito maior, por exemplo aqui de 5 anos, nós já conseguimos ver que a commodity ela estava realmente muito mais baixa e que realmente ali em 2020, que foi com a pandemia, nós tínhamos um minério de 90 dólares, 77 dólares e depois ele disparou por conta de diversos fatores que nós já sabemos, como injeção de diversos bilhões, até trilhões de dólares na economia para que algumas empresas conseguissem respirar um pouco. Só que, olhando um pouco mais para trás, nós podemos enxergar um preço do minério de ferro muito mais condizente com um valor de 70 dólares e até 90 dólares do que o preço atual. Portanto, utilizando aquela ideia de retorno à média, eu particularmente enxergo que no médio e longo prazo nós vamos enxergar o minério de 70 até 90 dólares, que é um preço razoavelmente justo e normal para a economia e até bom para a economia chinesa que não fique num valor tão alto, mas consequentemente acaba sendo ruim para as empresas aqui brasileiras que se beneficiam muito desse alto valor da commodity. Tanto é que se nós fizermos uma comparação, aqui por exemplo pegarmos a Semin e pegarmos a Vale, nós vamos enxergar a seguinte situação. Olha, quando o minério, que é esse daqui com os candles, ele disparou, o que aconteceu com a Vale? Ela também disparou.
ela subiu muito. A Semin, ela já é um pouco mais nova, então eu precisaria pegar esse gráfico com um pouco menos de tempo. Vamos pegar apenas um ano. Olha só como a variação da commodity, ela impacta de forma extremamente clara e particularmente elas andam de mão dadas a questão da lucratividade e a questão da cotação. Aqui há um momento em que a commodity ela caiu, aqui em novembro de 2022. Então, todas as ações, especialmente aqui a Vale e a Semin, olha só, elas caíram nesse período. Aqui, ó, caíram nesse período. Com a recuperação que nós tivemos do minério de ferro, essas duas ações elas subiram muito. Claro, não existe uma correlação tão fiel em relação ao que vai subir da Vale, ao que vai subir da Semin, quanto que o minério de ferro vai impactar em cada uma, porque elas seguem uma lógica de valor de mercado, elas seguem uma questão do próprio preço do minério de ferro que cada uma pratica, porque a Vale ela tem a questão primeiro do embarque que eu já comentei com vocês, e elas têm um minério de ferro muito bom, até melhor do que a Semin. A Semin, por outro lado, ela aposta muito mais na questão dos embarques flexíveis em relação ao valor, e um minério de ferro com uma qualidade boa, mas não tão boa quanto a Vale. Então nós temos aqui uma oscilação que é muito própria de cada empresa, mas em relação ao crescimento da commodity e em relação ao aumento da lucratividade e da cotação de cada uma das ações, elas seguem exclusivamente a mesma lógica, subindo a commodity, as ações também sobem, caindo a commodity, elas também. Então, olhando para esse momento de lateralização que nós temos aqui, talvez para um médio e curto prazo, isso aqui possa ser bom para você acumular ações e aproveitar talvez até o terceiro trimestre que nós vamos ter desse ano, uma commodity num preço bastante alto. Agora, se você considerar ficar com essa empresa por mais tempo, talvez hoje não seja o momento ideal para você iniciar as suas compras ou aumentar a posição nessas empresas, claro, considerando a posição da Genial e considerando tudo aquilo que eu havia comentado com vocês a respeito do fenômeno do retorno à média. Então, espero que vocês tenham gostado. A Semin e assim como a Vale foram empresas que distribuíram diversos dividendos e dividendos muito altos nesses últimos tempos e que, claro, atraíram os olhares dos investidores para colocar o seu dinheiro nessa empresa. Só que, olhando para um cenário de perspectiva de mercado, eu considero que essas empresas elas vão sim permanecer lucrativas. Agora, na questão de dividendos, talvez nós não tenhamos mais um dividendo tão alto e sustentável como ocorreu ali em 2021 e 2022. Agora, se você enxerga que para o curto prazo são empresas que devem fazer parte do seu portfólio, ou melhor ainda, se você acha que a questão do minério de ferro é sustentável e que vai permanecer nesses valores até mais altos, talvez seja o momento de você apostar. Como eu sempre comento aqui no canal, não existe um certo e errado na bolsa de valores, existe o resultado. E se o seu resultado ele for bom, você demonstra que sua tese foi vencedora e, consequentemente, você colhe os frutos do acerto. Agora, se porventura você acabar errando, isso demonstra de uma certa maneira que não é que você está errado, mas que aquilo serviu de aprendizado para que você, num certo momento de mercado, talvez no futuro e parecido, você consiga se posicionar de maneira muito mais eficiente. Então, espero que essas informações tenham agregado e tenham te ajudado a escolher melhor e tomar uma decisão financeira adequada. E claro, eu conto aqui com a inscrição de vocês, já alcançamos a meta de 1.700 inscritos. O canal está crescendo muito rápido, eu fico muito agradecido por todos vocês e espero estar contribuindo. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!